Eu fico impressionado como todo lugar tem câmera, né? Qualquer rua, qualquer residência hoje, da Zona Norte, da Zona Sul, da Barra da Tijuca, qualquer um tem. Qualquer residência tem câmera. Aqui na minha casa eu tô cercado por 5. Todas as casas têm câmera, então a gente não vai jogar o lixo na rua sem que o vizinho veja. É incrível como os caras chegam, picham, às vezes quebram e ninguém vê nada, né? Não tem uma imagem, não aparece uma imagem para ver quem foi, o que fez, que horas que fez, a gente nunca vê. O muro do Vasco é pichado, o muro do Flamengo é pichado. Todos os muros de futebol são pichados quando o time perde. Ainda mais quando perde de maneira vergonhosa, como foi no último domingo. Agora, o Pimentel, isso aí, cara, é um reflexo do torcedor iludido, como a gente fala aqui com frequência. Essa pichação é reflexo do torcedor que se iludiu. Quem acompanha a gente aqui, às vezes até não gosta do que a gente fala, mas a gente fala com base, primeiro, em informação, e quando a gente não tem a informação, a gente deixa claro, ó, isso aqui não é informação, é minha opinião, então eu vou dar a minha opinião. E o torcedor, muitas das vezes, não está pronto para ouvir a opinião, que não seja uma opinião de um outro torcedor. E na internet hoje, no YouTube, e a gente não acha que seja ruim ou que seja bom, mas no YouTube hoje tem muita opinião que é a opinião do torcedor. Tem alguém com o microfone na mão dentro de um estádio, narrando um jogo de futebol, e quando o time leva gol, ele não narra o gol do time adversário, ele xinga ali medos de palavrões e aponta os erros do seu time, sem apontar o mérito do adversário. Então isso acaba banalizando um pouco o debate. Eu cito muito isso, não vou falar da política, né, mas eu cito muito isso em política. Hoje em dia você vê um debate do político A contra o político B. O político A fala uma coisa, o lado desse político pega uma frase e fala, olha que ele arrebentou. A oposição pega a mesma frase e fala, olha que besteira que ele falou. Então, hoje está muito assim, pela polarização. E no futebol também acaba acontecendo. Tem muito torcedor com voz, e isso é bom, todos têm que ter voz, mas falando só o que o torcedor quer ouvir. E muitas vezes isso é uma análise de cabeça fria. E aí, por que eu digo isso? Nós aqui algumas vezes falamos, e eu repito, para mim o Vasco não tem time para ser rebaixado. O time é ruim, mas não é time para ser rebaixado. Agora, se não começar a ganhar, se não abrir o olho, se não melhorar o trabalho, vai ser rebaixado sim, de novo. Mas essa pichação é reflexo do torcedor que encheu o Maracanã, o seu lado do Maracanã, e foi ao Maracanã achando que o Vasco poderia jogar de igual para igual com o Flamengo. E não poderia. Hoje o Vasco não pode jogar de igual para igual com o Flamengo. O time do Flamengo é infinitamente melhor ao do Vasco. O elenco do Flamengo é infinitamente melhor do que o do Vasco. O segundo time do Flamengo é melhor do que o do Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não possa ganhar do Flamengo. O Vasco pode ganhar do Flamengo. Lógico que pode ganhar. Pode jogar 30 vezes e ganhar de 30 vezes. Mas não vai jogar de peito aberto. Na quinta-feira, quando você trouxe aqui, olha, está treinando com 3 zagueiros. E aí? Nós fomos a mesma voz quando nós falamos, cara, não dá para jogar com 3 zagueiros com esse time. Mas aí o presidente do Vasco, Pedrinho, vai ao CT na sexta-feira, no melhor estilo Eurico Miranda, para dizer para os jogadores como seria importante ganhar do Flamengo. Por que ganhar do Flamengo é diferente? E nós falamos aqui, pô, se o cara tá com esse pensamento, ele começou muito errado. Ganhar do Flamengo é legal. Mas ganhar de todo mundo é que é bom. Jogar de igual para igual com todo mundo é que é bom. Montar um time para ganhar de todo mundo é que é bom. Ganhar do Flamengo e perder para o Juventude, os 3 pontos foram embora. Ganhar do Flamengo e perder para o Criciúma, os 3 pontos foram embora. Eu ia chegar aí onde o Iago comentou aqui agora. Mas aí, por que o torcedor foi achando que podia ganhar? Pela atmosfera que foi criada. O torcedor tem que ir para o estádio achando que vai ganhar. Ele tem que ir para o estádio achando que vai ganhar. O jogador também. Mas ele tem que ir para o estádio sabendo que vai ganhar se ele jogar de forma diferente. E não jogar de peito aberto.
e bagunçado, principalmente bagunçado como foi. Agora, para a gente finalizar, a maior aberração, os muros de São Januário são pichados também, porque o torcedor do Vasco, no íntimo, pode até lembrar assim, poxa, Flamengo e Vasco hoje, o time deles está muito melhor do que o nosso. O elenco deles está muito melhor do que o nosso. Mas a gente fez 1-0, a gente vai segurar um pouquinho esse 1-0 aqui. Vamos vender o gol de empate para eles caro. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. E aí, Pimentel, eu acho que não tem exemplo melhor do que o Fluminense de 1996 a 1999, quando começou a decadência para a Série B, foi parar na Série C. Aquele Fluminense de 99, o Fluminense de 95 era infinitamente melhor, pior do que o Flamengo, infinitamente pior do que o Flamengo, e foi campeão em cima do Flamengo. Jogou Fla-Flu várias vezes de 96 a 99, ganhou muitas das vezes e nunca levou de 6 na terceira divisão. Então, mesmo com o Flamengo muito melhor do que o time do Vasco, muito mais organizado, com um elenco muito mais caro, é inadmissível que o Vasco leve 6 gols do Flamengo em 2024. Inadmissível. Então, a leitura que eu faço dessa pichação é o reflexo do momento do Vasco, o reflexo do torcedor iludido e o reflexo do torcedor que acordou para a vida. E que depois desse 6-1, eu vi muitos vascaínos do meio, vascaínos não famosos, torcedores médios, dizendo o seguinte: a gente vai brigar de novo para não cair. E talvez essa seja a realidade do Vasco. Só que o brigar para não cair, como eu disse, o Vasco não tem time para cair. Mas o brigar para não cair, Pimentel, é ficar ali do 16º ao 17º, 16º ao 17º. E não passar o perrengue, 16º ao 10º, melhor dizendo, e não passar o perrengue de ser o 17º. Então, o Vasco, para mim, não tem time para cair. Mas eu vou afirmar novamente o que eu afirmei no domingo. O Álvaro Pacheco não vai ser o último técnico do Vasco 2024. Esse cara vai ser demitido. E aí a gente tem que entender quanto tempo ele vai levar para ser demitido. Porque se o Pedrinho seguir como presidente, o Álvaro Pacheco não era o técnico dele. O Álvaro Pacheco não é unanimidade. O Álvaro Pacheco deu a sua primeira amostragem, um 6-1 para o Flamengo. Esse cara está para sempre marcado na história do Vasco. Deus queira que nunca mais aconteça. Mas enquanto não aparecer um 7-0, o Álvaro Pacheco vai ser marcado como o treinador que levou a maior goleada para o Flamengo. O treinador que levou a maior goleada numa estreia. O treinador que levou a maior goleada numa estreia no Campeonato Brasileiro. Olha como o cara está marcado. Ele já está marcado assim. O Álvaro Pacheco já está marcado assim. Então eu acredito que dentro de campo o ano vai ser tão complicado como está sendo fora.